Pois lá vamos nós, né? 31 de janeiro. Lá se vai o primeiro mês de 2026. Um período de escolhas, reflexões, caminhos. Cada um tem o seu processo, seus tempos. Eu sou um cara que acredito que as coisas podem melhorar, né? Elas têm que melhorar. Eu sou um cara, por exemplo, que acredito nas capacidades intelectuais, né? Eu acho que os intelectuais são imprescindíveis para a construção do futuro, especialmente para a compreensão do presente, para, dando uma visitada no passado, trazer lições, ponderações e projetar coisas que, ou de um jeito ou de outro, precisamos, queremos, ou que seremos objeto do que virá, né? O mundo intelectual, ele tem esta característica, né? E ser intelectual não precisa... O ato intelectual não precisa ser um ato pernóstico, né? Arrogante. Agora, quando nós pegamos, por exemplo, o meu campo político, que é o campo de esquerda, né? Tem ninguém que ainda acredita em luta de classes, né? Luta de classes naquele padrão estudado por Marx, lá nos 1800 e alguma coisa, né? Isso não existe mais. Tem gente que acha que sim, né? Tem gente que ainda acha que existem os donos do capital e os donos do trabalho, né? Que os donos do trabalho vendem o trabalho para os donos do capital, que por intermédio de mais-valia e blá, 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 vão criando as coisas todas que a gente sabe que tem por aí. Para mim, luta de classes hoje em dia é mais ou menos quando dá uma briga no colégio, né? Que as classes voam para todos os lados. Fora isso não existe mais, né? Um tempo onde o conhecimento é o grande valor agregado, é a grande, aspas, mercadoria, né? Assim como o dinheiro, né? O dinheiro se transformou em mercadoria. Hoje se vende conhecimento, né? Hoje existem estamentos, coletividades de pessoas que não vivem mais vendendo trabalho, comprando trabalho, donos dos bens de capital e blá, 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 blá. Não é mais assim, o mundo está muito mais complexo. E o meu campo político parece que abandonou aquilo que sempre teve de grande diferencial, que é a capacidade de estudar, de escrever, de pesquisar, de projetar, de entender. Uma falha no mundo progressista, vamos botar esses termos assim. Aqueles grandes autores, aqueles caras que eram referência, né? Aquela necessidade que a gente tinha de sentar e abrir aquelas obras, entender, concordar, discordar, isso deixou de existir. É uma pena, né? Esse nosso mundo pós-industrial, né? Esse nosso mundo de inteligência artificial, onde o conhecimento se transforma na grande mercadoria, na grande commodity, onde eles estão, né? Que países detêm esse conhecimento? Vejam agora, por exemplo, a Europa, grande aliada dos Estados Unidos, discute, por exemplo, como se independizar daquele modelo econômico organizado do pós-guerra, né? Por quê? Porque todos os seus dados essenciais, as informações essenciais, os capitais estão lastreados todos fora da Europa, ou seja, nos Estados Unidos. Como refazer essa transição? Não estamos falando aí, gente, de um treco que nós convencionamos chamar de economia política, né? Como é que a humanidade se comporta diante daquilo que ela produz, diante daquilo que ela precisa, em que direção isso vai dar, né? Então, eu nem falo no mundo conservador, no mundo liberal. O mundo liberal tem grandes teóricos, né? Grandes teóricos, né? Schumpeter. Nem vou lá atrás, né? Nos classicaços, né?
David Ricardo, né? Pega os... Agora, Fukuyama, que mesmo tendo errado no seu livro, no fim da história, era um teórico, é vivo, né? Um teórico de primeira linha, né? Keynes, aqueles classicaços assim do mundo conservador, do mundo do centro, né? Anthony Giddens, teórico da social-democracia, isso aí terminou, né? Tem gente do Brasil que acha que ainda existe neoliberalismo no Brasil, né? O neoliberalismo foi embora faz muito tempo, né? O mundo conservador, ele tem essa característica por ser individualista. Normalmente, os donos do dinheiro, eles pensam no seu próprio negócio, eles não pensam em projeto, né? Deixaram de pensar em projeto político, poder, economia política. Isso é uma pena. Quando Reagan, Thatcher e o Papa João Paulo II, por exemplo, trabalharam as bases políticas para o tema da transição dos capitais do Estado para o mundo privado, ali existia projeto de poder, projeto de organização do mundo, né? Isso terminou. As estruturações feitas no consenso de Washington, né? Onde se determinou políticas que foram aplicadas, disputas políticas que foram realizadas no entorno do mundo, reorganizando o próprio mundo. Hoje, nós não conseguimos compreender o mundo do trabalho no século XXI, com os eventos de inteligência artificial, com o tema das padronizações de conduta, com o tema do designer, né, das vidas psicologizadas. Nós da esquerda, nós deste campo político chamado progressista, nos perdemos em questões que são fracionárias, né? Nós nos perdemos nas questões que são de grupos políticos, né? Nos reduzimos a trabalhar isso. Isso não quer dizer que não tenhamos que trabalhar essas questões, mas não só isso. Existe uma necessidade de pensar uma totalidade, uma universalidade, um projeto de existência, um projeto de poder. E é assim, e é por isso que a extrema-direita vem crescendo no mundo de uma maneira apavorante. Apavorante. Por quê? Porque as pautas da extrema-direita são pautas que se universalizam a partir de questões que são simplificadas, né? As questões de costume, o tema dos sistemas judiciais, né? Que é o que transversaliza eles e os organiza no mundo inteiro, né? Porque por na pauta de costumes, em alguns lugares ela cola, em outros não, né? A expressiva definição das condutas políticas a partir da crença de dissonâncias cognitivas. Como é que isso opera, né? As pretensões totalitárias que essa extrema-direita vem pegando bandeiras que são bandeiras sensíveis. Tema da imigração. Vejam a Europa, vejam os Estados Unidos agora, né? E quando tu entra num espaço onde tu pega uma liderança política como o Trump, que é um troço distópico completamente, né? Anárquico, isso aí adquire relevância política. E nós, do nosso campo, o que fazemos? Né? O que fazemos? Como é que nos relacionamos internacionalmente? Como é que nos relacionamos em termos de grupos políticos que têm pretensões de poder? Nós abandonamos as nossas capacidades de criação intelectual. O mundo intelectual se transformou num mundo arrogante, num mundo autossuficiente, incapaz de juntar pessoas como antigamente, e não é saudosismo, né? Se fazia. Eu sei que as minhas preocupações, elas não estão em dar passos atrás, né? Mas o grande Lenin já dizia, né? Um passo atrás, dois para frente. Talvez essa seja uma necessidade, né? Como pensar num mundo conservador, liberal, democrático, capaz de reequilibrar as relações políticas no planeta. Como trabalhar as alianças políticas indispensáveis para nos protegermos da barbárie, né? Da insanidade, da anticiência, do negacionismo. As nossas pautas são enormes e as nossas deficiências, acredite, são maiores. Mas, vamos lá. De janeiro em janeiro,
somos obrigados a caminhar.